Olá pessoal, aqui do canal Terapias Equalizem, espero encontrar aí todos muito bem e vamos hoje falar sobre mais um tópico, que o tópico é espíritos obsessores. Eles existem, como faz para nos afastarmos dele, por que eles vêm até nós, então é esse assunto que vamos discutir hoje. Eu peço aí por gentileza que você inscreva aí no nosso canal para estar a par dos próximos assuntos, ficar ligadinho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos juntos, discutir temas e falar sobre vários assuntos dentro das terapias alternativas e complementares. Bem, o tema hoje então são espíritos obsessores. Eles existem? Sim, eles existem. Quem são os espíritos obsessores? É o seguinte... Existem alguns espíritos, que ao partirem aqui do plano terrestre, se revoltam ou não aceitam a própria morte, ou são espíritos até que tiraram a própria vida, espíritos que morrem aí revoltados com alguma coisa, espíritos involuídos, espíritos sem, assim, ter discernimento, sem querer evoluir. Esses espíritos, eles ficam presos ao nosso plano material. Eles não conseguem ir para outra dimensão ou para onde eles são escalados a irem. Então, eles ficam nesse intermédio de densidade, aqui do plano terrestre, e eles acabam ficando aqui e acabam tendo que se alimentar de alguma coisa, O alimento desses espíritos é a luz dos espíritos vivos, de nós que somos vivos. Então, por que se chamam espíritos obsessores? Porque ele se torna uma obsessão, ele escolhe ali alguém para ele ficar junto dessa pessoa, sugando a energia dessa pessoa, influenciando essa pessoa através até de pensamentos, de ações. Então, o espírito obsessor, a partir do momento que ele se acopla a uma pessoa viva, um ser humano, ele também, ele é um espírito humano, mas a hora que ele se aproxima de nós humanos, ele acaba sugando a nossa energia. Beth, mas como que esses espíritos chegam até nós? A gente que atrai, eles vêm, por onde? Isso daí, espíritos, perdidos, que a gente fala, espíritos de baixa frequência, baixa densidade, eles estão em qualquer lugar. Eles podem estar na sua casa mesmo, eles podem estar num mercado, eles podem estar na rua, no cemitério, num clube, numa festa, junto com uma outra pessoa, aonde for. A partir do momento que a gente baixa nosso padrão vibratório, que a gente, por exemplo, tem pensamentos ruins, pensamentos feios, que a gente está com raiva, ou que a gente talvez até, se descuide de nós mesmos, bebe muito, fuma muito, tem muitos vícios. O que acontece? A gente vai se tornando, despreparado para enfrentar situações como essa, porque nós nos tornamos vulneráveis, nós nos tornamos presas. Então, a partir do momento que a gente para de se autocuidar, de se autoproteger, nós nos tornamos presas vivas para essas baixas espiritualidades chegarem e nos atingirem. E essas baixas espiritualidades, elas vêm pelo padrão vibratório nosso. Então, se a gente está sempre deprimido, amargurado, tristonho, ou com aqueles pensamentos ruins, com certeza você vai atrair. Ou se você está com um pensamento assim, pensamento suicida, ou pensamento de ódio, de raiva, de vingança, você também vai atrair. E quando você atrai um espírito dessa tipagem, esse espírito faz com que seus pensamentos sejam modificados. Eles vão estimular aquilo que você está sentindo. Então, se você está sentindo raiva, a tua raiva vai ser estimulada. Se você está brigando demais, essa briga pode ser estimulada. Se você está tendo pensamento suicida, esse pensamento suicida pode ser potencializado. Então, vocês têm que perceber, a periculosidade que é ter um espírito obsessor agindo junto a você, estando ao seu lado. Quando você vai dormir, esse espírito também suga toda a sua energia. Você vai acabar aos poucos adoecendo, porque seu padrão energético, seus chakras, a sua vibração, a sua motivação para viver vai estar o quê?
algemada, encapsulada, sugada por essas baixas espiritualidades. E essas baixas espiritualidades, elas não desistem da pessoa, né? E elas podem obsidiar não só uma pessoa, mas várias ao mesmo tempo. Pode obsidiar uma casa toda. Então, depende da densidade, né? Da baixa densidade dessa parte espiritual. Então, é muito importante, né, nós mantermos vigilantes. E a nossa vigilância começa aqui. Já falei até em outro vídeo sobre a nossa mente, porque a nossa mente não faz perceber o que está acontecendo no momento presente. A nossa mente nos joga no passado para ficar com lembranças, com outras coisas, ou no futuro, medo, o que será, o que vai ser. Só que o momento presente, ela nos, né, dispersa. E nessa dispersão é que os espíritos começam a agir, na nossa vulnerabilidade. Então nós temos que ficar atentos ao que está acontecendo. Se eu tô brigando e parece que eu tenho mais vontade de brigar, ou se eu tô bebendo, eu tenho mais vontade de beber, né? Isso daqui não é normal. Com certeza você está sendo influenciado por uma espiritualidade negativa. Então, coisas que você nota que estão fugindo ao seu padrão de normalidade, você tem que começar a investigar. Beth, o que eu faço para me tratar contra essas espiritualidades? Não é fácil, né? Mas principalmente aquele orar e vigiar que eu falo sempre. Percebeu uma alteração? Peraí, alguma coisa está errada. Você começar a prestar atenção em si mesmo e nas suas atitudes e tentar bloquear isso, tá? Se a tua cabeça começa a te confundir, fala para tua cabeça, calma aí, calma que eu vou pensar aqui, ó, no íntimo, no meu ser, não pela minha cabeça, porque a minha cabeça pensa o que ela quer e o meu íntimo não. Meu íntimo vai me orientar a respeito daquilo que for o mais lógico a se pensar. Outra coisa, né? Vocês precisam orar, ter uma crença, uma religião, seja qual for, tá? Mas uma religião que te traga discernimento, paz de espírito. E você precisa utilizar coisas que te blinde. Você tem que se blindar contra essas negatividades. Vem pensamento de vingança? Peraí, isso daqui é uma miséria da alma. Não, isso aqui eu não vou deixar permanecer na minha vida e nem na minha cabeça. Vem sentimento de inveja? Não, peraí, isso aqui não é meu, eu não vou deixar. Eu tô hipocondríaca, bebendo muito remédio, eu tô viciada em alguma droga, em bebida, em cigarro, seja lá o quê? Tente sair desse caminho, porque esse caminho é uma porta aberta para a baixa espiritualidade atingir. Eu sou uma pessoa assim que eu me meto na vida de todo mundo, falo mal de todo mundo, falo fofoca. Eu também estou vulnerável a ter um espírito obsidiador perto de mim. Então, tudo isso são portas abertas. E para a gente se fechar, nós temos que nos blindar dessa forma, estando sempre atentos àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente faz, às nossas atitudes e às nossas mudanças de comportamento. Dentro da radiestesia, existe hospitais de ajuda para isso, existe símbolos de ajuda para isso, né? São ferramentas, o reiki também, são ferramentas que a gente tem para poder nos centrar. O alinhamento de chakras, a cromoterapia também, o alinhamento através dos cristais, os elixires de cristais, tudo isso faz com que o nosso padrão vibratório aumente e a gente fique mais blindado. A utilização do sal também é extremamente fundamental para uma blindagem espiritual. Nós temos 2 pontos que eu vou explicar para vocês, que esses pontos eu sempre dou em aula, mas vou passar para vocês. Existe um ponto aqui atrás, na nuca, bem no centro da nossa nuca, tá? Este ponto é uma porta aberta para baixas espiritualidades nos atingirem. Então, é neste ponto que nós temos que passar sal, certo? Sempre colocar um pouquinho de sal, você vai estar se blindando. E o outro ponto é no nosso umbigo, passa também uma pitada de sal no seu umbigo todos os dias. Você blindando essas 2 portas de entrada, você já vai estar se garantindo muita coisa. Uma outra coisa que tem também, alguns espíritos obsessores que vêm de outras vidas nos acompanhando. Então, existe sim espíritos obsessores que querem uma vingança, que querem uma resposta daquilo que foi mal dado em outra vida, aquilo que não ficou tão conclusivo.
Esses espíritos podem sim vir nos atormentar nesta vida, né, e nos perseguir. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. O que eu apenas quis dizer nesse é a respeito, então, que existe sim espíritos obsidiadores e que eles podem sim, né, manipular a nossa vida, o nosso cérebro, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas virtudes e nos transformarmos, né, em pessoas muito ruins. Então, nós temos que remar contra essa maré, tá? Remar o máximo que a gente puder. Então, estejam sempre vigilantes para que isso não te acomete. Um grande beijo a todos. Agradeço aí o carinho de vocês, a sua companhia e deixem aí nos comentários o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Até um próximo encontro. Até mais. Obrigada.